Eu sempre fui uma pessoa tranquila, que valorizava a paz e a rotina. Quando decidi me mudar para aquele bairro, achei que tinha encontrado o lugar perfeito. Um lugar calmo, longe da agitação da cidade, onde eu poderia respirar um ar mais fresco e finalmente ter a privacidade que tanto almejava. O bairro parecia perfeito, ruas arborizadas, casas bonitas e um senso de comunidade que se refletia na maneira como as pessoas se cumprimentavam e se conheciam. Foi ali, na casa número 17 da Rua das Palmeiras, que comecei a minha nova vida. A mudança não foi fácil, mas estava empolgado com as novas possibilidades. Os vizinhos eram agradáveis e todos pareciam saber o nome de todo mundo. Era uma sensação reconfortante. Mas foi logo nos primeiros dias que percebi algo estranho. Algo que, a princípio, parecia inofensivo, mas que logo se tornou uma sombra na minha mente. Meu vizinho da casa número 15 era um homem de meia idade, sempre bem vestido, com um sorriso educado e uma conversa agradável. Ele se chamava Alberto, e apesar de sua aparência amigável, algo nele me incomodava. Ele tinha esse olhar penetrante, como se estivesse sempre observando, sempre atento a tudo ao meu redor. E ele sempre estava lá, quando eu saía para o trabalho ou voltava para casa. Não importava a hora, ele parecia aparecer do nada. Às vezes, ele estava na garagem, outras vezes, no jardim. E sempre com um sorriso gentil, como se fosse um gesto natural. No início, achei que fosse apenas coincidência. Ele era um bom vizinho, parecia estar interessado em ser educado e amigável. Mas conforme os dias passavam, comecei a reparar em detalhes que não podiam ser ignorados. Era sempre a mesma coisa. Ele surgia no momento exato em que eu estava fora de casa. Se eu estava indo até a loja, lá estava ele, cortando a grama. Se eu saía para correr pela manhã, ele estava na janela, observando. Não era só isso. Quando conversávamos, ele parecia saber mais sobre a minha vida do que eu jamais imaginara contar. Ele mencionava coisas que eu nunca havia falado, como se soubesse meus horários, o que eu gostava de fazer e até mesmo as minhas rotinas mais íntimas. Eu não sabia se estava sendo paranoico ou se algo realmente estava acontecendo. Então, uma noite, depois de um longo dia de trabalho, cheguei em casa e percebi que a luz da minha janela estava acesa. Eu sempre a deixava apagada antes de sair. Meu coração disparou. Como ele sabia que eu havia saído? Nos dias seguintes, os pequenos detalhes começaram a se acumular. Quando eu chegava em casa, a sensação de que alguém tinha estado ali era inconfundível. Às vezes, a caixa de correio estava aberta, mesmo que eu tivesse certeza de que a havia fechado antes de sair. Outras vezes, percebia marcas nas folhas caídas no jardim, como se alguém tivesse caminhado por ali, mas não havia pegadas visíveis. Era sempre algo pequeno, quase imperceptível, mas que despertava uma sensação desconfortável de que minha privacidade estava sendo invadida. Foi em uma manhã comum, enquanto tomava café, que a inquietação se transformou em algo mais palpável. Alberto apareceu na minha porta, com aquele sorriso educado, e me cumprimentou como sempre. Mas hoje ele parecia diferente, um pouco mais interessado. Bom dia, João. Percebi que você ainda não colocou as cortinas no quarto. O sol bate bem forte ali, não é? Ele disse com um tom amigável, mas havia algo estranho na maneira como falou. O pior foi que ele tinha razão. Eu ainda não havia colocado as cortinas, e ele sabia disso. Como ele sabia disso? Nossas casas eram distantes uma da outra, e a minha janela do quarto estava virada para os fundos, longe da rua. Não havia como ele ter visto aquilo sem estar olhando de perto. Eu ri nervosamente e disse que estava indo comprar as cortinas naquela tarde. Alberto sorriu e fez um comentário casual sobre como o vento poderia ser forte naquela direção, sugerindo que talvez eu precisasse de cortinas pesadas para não serem puxadas pelo vento. O tom de sua voz, que antes parecia simples e cordial, agora tinha uma leve pressão por trás dele. Era como se ele estivesse me guiando, me dando conselhos sobre a minha própria casa, como se fosse natural. A conversa terminou rapidamente e eu fechei a porta atrás dele, mas algo ficou na minha mente. Como ele sabia tanto sobre o meu quarto? E por que estava tão interessado nas minhas janelas? Eu nunca mencionei nada sobre isso para ele.
Havia algo mais por trás daquele comportamento aparentemente inofensivo. Ao longo daquela semana, as interações com Alberto ficaram cada vez mais estranhas. Eu começava a perceber que ele sempre estava ali, em qualquer lugar que eu fosse. Se eu fosse ao mercado, lá estava ele, na rua, com a mesma expressão amigável. Se eu saísse para dar uma volta no bairro, ele aparecia de repente, como se tivesse saído de algum canto escondido da rua. E em todas essas vezes, ele sempre fazia observações sobre minha vida pessoal. Você não foi trabalhar ontem, João? Problemas na empresa? Ou, vi você conversando com o novo vizinho. Ele parece ser legal, né? Eu tentava racionalizar. Pensava que talvez fosse uma coincidência, ou que ele realmente estava apenas sendo um bom vizinho. Mas não conseguia ignorar a sensação crescente de que estava sendo observado o tempo todo. Foi então que comecei a reparar em algo ainda mais perturbador. Quando passei a prestar mais atenção, percebi que meu celular estava estranho. Às vezes, ele esquentava sem motivo, mesmo quando não estava sendo usado. E em algumas ocasiões, percebia que ele ficava travado por alguns segundos ao tentar abrir determinados aplicativos. Eu não sabia explicar, mas algo estava fora do lugar. Uma noite, depois de mais um dia em que Alberto me fez observações sobre o meu comportamento, como o tempo que eu gastava em casa, ou como eu estava sempre tão ocupado, decidi verificar as câmeras de segurança da minha casa. Eu as tinha instalado quando me mudei, por precaução. Nunca imaginei que fosse usá-las, mas naquela noite eu senti que precisava. Ao acessar as gravações, minha respiração parou por um momento. As imagens mostravam Alberto, na noite anterior, perto da minha porta, olhando pela janela do meu quarto. Ele parecia estar apenas observando, em silêncio, com um olhar atento, como se estivesse esperando por algo. A gravação era clara o suficiente para capturar o momento em que ele se afastava. Mas o pior era o que ele estava fazendo antes. Ele estava tocando a maçaneta da porta da frente. Não entrou, mas parecia ter tentado, como se estivesse testando. Eu congelei. O pânico começou a subir pela minha garganta. O que eu deveria fazer? Como eu podia provar que aquilo não era apenas paranoia? A única coisa que eu sabia era que as coisas não estavam mais bem entre nós. Ele não era mais apenas um vizinho. Ele estava se tornando uma ameaça real, uma presença que estava observando cada movimento meu. O pior de tudo era que eu não tinha provas concretas de que ele estava invadindo minha casa ou que estava com más intenções. Tudo o que eu tinha eram as câmeras e minha crescente sensação de que, em algum lugar, em algum momento, ele estava pronto para fazer mais do que apenas observar. Na noite seguinte, o medo se transformou em uma sensação incontrolável de pavor. Eu sabia que não poderia mais ignorar o que estava acontecendo. A insegurança começou a corroer minha mente, e minha percepção da realidade se distorcia a cada segundo. Cada som na casa parecia amplificado, e cada movimento em minha rua me fazia pular de susto. Eu não sabia o que Alberto queria de mim, mas algo dentro de mim dizia que ele não era apenas um vizinho comum. Decidi que, naquela noite, faria algo. Eu não ia ficar esperando para ver até onde aquilo iria. Eu precisava confrontá-lo. Não poderia continuar vivendo naquela tensão, me sentindo vigiado o tempo todo. A sensação de estar sendo observado estava me consumindo. Ele sempre estava ali, de uma forma ou de outra, sempre um passo à frente. Preparei uma pequena câmera em meu bolso, com a esperança de capturar mais evidências. Sabia que seria difícil, mas precisava tentar. Esperei até a noite cair. Quando as luzes da casa de Alberto se apagaram, saí discretamente para dar uma volta. Meu coração batia forte enquanto me aproximava da casa dele. O silêncio da noite só amplificava o som dos meus passos. A rua estava vazia, as casas estavam em suas sombras, e eu podia sentir a tensão no ar. Fiquei alguns minutos observando a casa de Alberto. Não havia sinais de movimento, e por um momento pensei que talvez fosse tudo uma invenção da minha mente. Mas então percebi. Uma luz fraca, quase imperceptível, acendeu-se na janela do segundo andar da casa de Alberto. Era como se ele estivesse esperando algo, ou alguém. Meu corpo ficou paralisado. Eu me aproximei mais, sem fazer barulho,
tentando ficar o mais escondido possível, e observei a janela. Foi quando vi algo que gelou minha espinha. Uma figura escura, como uma sombra, se movia lentamente pela janela. Não era Alberto, mas uma pessoa, uma forma indistinta, que estava se movendo com uma calma perturbadora. O que estava acontecendo lá dentro? Por que havia alguém ali se Alberto morava sozinho? Minha mente começou a correr. Era como se, de repente, todo o meu medo se transformasse em um turbilhão de possibilidades. E com isso, uma ideia terrível tomou conta de mim. E se Alberto já tivesse invadido minha casa mais vezes? E se ele estivesse me observando enquanto eu dormia? Ou pior, se estivesse preparando algo ainda mais terrível? Eu queria correr, voltar para minha casa e trancar as portas, mas meus pés estavam grudados no chão. O pânico era tão intenso que, por um momento, eu fiquei ali, imóvel, apenas observando a janela de Alberto. A sombra que se movia lá dentro parou por um instante, e em seguida, vi uma pequena figura se aproximar da janela, bem perto de onde eu estava. Não era mais uma sombra indistinta. Era uma criança. Uma criança que olhava para fora da janela, mas seus olhos estavam fixos em mim. Eu quase não pude respirar. O que aquela criança estava fazendo ali, na casa de Alberto? Ele nunca mencionou ter filhos, nem nada que pudesse indicar que houvesse uma criança em sua casa. Era como se algo estivesse muito errado, como se eu tivesse entrado em uma realidade paralela onde tudo se tornava mais estranho e aterrorizante a cada segundo. Foi quando a criança, com um sorriso sinistro, olhou diretamente para mim. E então, ela fez um gesto. Não um gesto de saudação, mas algo mais. Um movimento suave com a mão, como se estivesse me convidando para entrar. O pavor tomou conta de mim. Eu sabia que não devia ir até lá. Sabia que minha intuição estava me alertando para um perigo iminente, mas o medo estava me paralisando. Antes que eu pudesse dar qualquer passo em direção à casa de Alberto, vi uma figura se aproximando da porta da frente dele. Era ele, Alberto. Eu sabia que o que eu estava prestes a fazer poderia ser um erro. Enfrentar aquele homem agora, sem saber o que realmente estava acontecendo ali, era um risco imenso, mas não havia mais volta. Eu precisava saber o que ele estava escondendo. Mas antes que eu pudesse agir, Alberto olhou diretamente para o local onde eu estava escondido. Seus olhos brilharam na escuridão, e a expressão em seu rosto era impossível de ler. Ele não estava surpreso. Ele já sabia que eu estava ali. Ele sabia que estava sendo vigiado. E com um sorriso frio, ele acenou para mim. Não de maneira amigável. Ele acenou como se fosse uma despedida. Como se estivesse me dizendo que tudo o que acontecia era parte de um plano que já estava em andamento há muito tempo. Eu corri. Não pensei duas vezes. Corri de volta para minha casa, com o coração disparado, tentando processar o que acabara de ver. Mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer me acompanhava, como uma sombra. Eu não sabia se ele me havia seguido, ou se ele estava simplesmente esperando, mas algo dentro de mim sabia que não era mais seguro ali. Aquele homem, aquele vizinho amigável, não era o que parecia. Ele sabia mais sobre mim do que eu jamais poderia imaginar. E eu não sabia até onde ele iria para me controlar. Na manhã seguinte, a sensação de pavor ainda estava em meu corpo, grudada como uma segunda pele. Não consegui dormir direito, e quando olhei para o relógio, percebi que já estava atrasado para o trabalho. Mas não era o trabalho que estava me consumindo, e sim a angústia de saber que eu havia feito algo que não devia. Eu tinha visto demais, descoberto algo que não deveria ter descoberto. Decidi não ir trabalhar naquele dia. Fiquei em casa, mas minha mente estava distante, repleta de pensamentos fragmentados. Algo estava muito errado. A imagem da criança, a sombra se movendo dentro da casa de Alberto, o sorriso de despedida que ele me deu. Tudo isso martelava na minha cabeça e eu não conseguia mais ignorar os sinais. Passei a maior parte da manhã verificando novamente as gravações das câmeras de segurança. Cada cena parecia mais estranha do que a anterior. Eu nunca havia dado muita importância a elas, mas agora estavam se tornando minha única fonte de evidências. Tudo parecia mais claro a partir dos vídeos. Alberto, de fato, tinha se aproximado da minha casa várias vezes, não só em momentos em que eu estava ausente,
mas até mesmo durante a madrugada. Ele estava observando, esperando, sempre lá, em silêncio. Mas o pior ainda estava por vir. Ao voltar a assistir um vídeo gravado há algumas noites, algo me chamou a atenção. Quando Alberto foi até a minha porta, ele parecia hesitar antes de se afastar. No entanto, ao olhar mais de perto, percebi uma coisa que não tinha notado antes. Ele estava segurando algo nas mãos. Não era grande, mas era inconfundível. Parecia um pequeno dispositivo, algo como um pequeno pendrive. Ele o estava inserindo cuidadosamente na parte de trás da minha porta. Eu engoli seco. Era como se ele estivesse instalando algo. Mas o que era aquilo? Um rastreador? Uma câmera escondida? Não sabia, mas estava começando a juntar as peças de um quebra-cabeça macabro. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Não poderia mais ficar em silêncio, esperando que tudo se resolvesse sozinho. Decidi confrontá-lo, mas com mais cautela agora. Algo me dizia que ele já sabia o que eu estava tentando fazer e que ele estava esperando. Ele sempre estava um passo à frente. Então, naquele mesmo dia, eu decidi sair para investigar. Fui até a casa de Alberto, determinado a entender o que ele estava escondendo, mas também receoso do que poderia encontrar. A rua estava deserta. O silêncio pairava no ar, e a cada passo que eu dava em direção à sua casa, minha ansiedade aumentava. Eu sabia que estava prestes a entrar em um território perigoso e que nada seria como antes. Quando cheguei à sua casa, observei pela janela. Não havia sinais de movimento, mas ao olhar mais de perto, algo me fez parar. As cortinas estavam ligeiramente abertas e eu podia ver dentro. Alberto estava lá, sentado em uma cadeira, olhando fixamente para algo em suas mãos. Era um laptop. Ele digitava com calma, como se nada de anormal estivesse acontecendo. Mas o que me deixou congelado foi o que ele estava fazendo. Ele estava olhando para uma tela cheia de imagens da minha casa, uma por uma, cada momento de minha vida. Fotos minhas entrando e saindo, imagens de minhas janelas, do meu jardim e, pior, da minha porta. A angústia que senti naquele momento foi indescritível. Ele estava observando tudo. Ele sabia de cada movimento meu. Cada detalhe da minha vida estava sendo registrado por ele. E quando percebi isso, a única coisa que consegui fazer foi voltar para trás, correndo, antes que ele me visse. Voltei para minha casa, trancando todas as portas e janelas. Eu precisava de respostas, mas agora sabia que estava lidando com algo muito maior do que eu imaginava. Alberto não era apenas um vizinho estranho. Ele tinha me vigiado por dias, por semanas. Estava em minha casa, dentro da minha vida. Ele sabia mais de mim do que eu mesmo sabia. Agora, a pergunta era: o que ele queria comigo? Eu estava preso. Preso dentro de uma casa que já não parecia mais minha. Preso em um bairro onde o homem ao meu lado parecia saber mais sobre minha vida do que eu gostaria de admitir. E ao mesmo tempo sentia que a cada momento ele se aproximava mais perto da verdade que eu estava tentando desesperadamente esconder. Decidi então que o único jeito de entender o que estava acontecendo era confrontá-lo de frente. Mas ao fazer isso, uma parte de mim sabia que isso poderia ser o fim, não só para mim, mas para tudo o que eu conhecia. Naquela noite, mais uma vez, quando as luzes de Alberto se apagaram, eu saí. Sabia que ele provavelmente estava me esperando. E se não fosse o que eu esperava, seria algo ainda mais aterrorizante. Mas uma coisa era certa. Eu não poderia mais ignorar o que estava acontecendo. Eu tinha que saber a verdade. Eu não sabia mais no que acreditar. A realidade estava se torcendo à minha volta, como uma corda apertada, me sufocando a cada segundo. Alberto não era mais o vizinho educado e amigável que eu havia conhecido. Ele não era apenas alguém estranho. Ele era uma presença, uma sombra, que me observava o tempo inteiro, conhecia cada detalhe da minha vida e sabia o que eu faria antes mesmo de eu saber. Eu estava preso em sua rede. Uma vítima de um jogo que eu nem sabia que existia. Naquela noite, depois de ver aquelas imagens no computador de Alberto, eu sabia que não poderia esperar mais. Ele estava me vigiando, e isso não era paranoia. Ele tinha controle sobre tudo. Cada movimento meu estava sendo acompanhado. Eu precisava agir antes que fosse tarde demais. Eu saí de casa com a intenção de confrontá-lo,
Eu sabia que era perigoso, mas o medo havia se transformado em raiva. Ele estava me observando, invadindo minha privacidade de maneira grotesca, e eu não podia mais viver com isso. Eu queria que ele me desse respostas. Eu precisava saber o que estava acontecendo, o que ele queria de mim. A rua estava silenciosa quando cheguei perto da casa de Alberto. As luzes estavam apagadas, mas não havia dúvida de que ele estava lá. Eu podia sentir isso no ar. Eu me aproximei da janela novamente com cuidado, tentando não fazer barulho. O que vi me congelou. Alberto não estava mais sozinho. Ele estava com alguém. Era uma mulher. Ela estava sentada na mesma cadeira em que Alberto estava quando o vi pela última vez. E ele estava falando com ela em voz baixa. Eu não podia ouvir o que estavam dizendo, mas algo no corpo de Alberto estava diferente. Ele parecia tenso, agitado. Era como se ele estivesse falando sobre algo importante, algo que eu não deveria saber. Fiquei ali, observando, sem saber o que fazer. A necessidade de confrontá-lo estava agora misturada com a dúvida. O que ele estava planejando? O que ele queria com aquela mulher? Eu estava preso na escuridão, observando aquela cena, sem poder agir. Eu sabia que se eu fosse até lá agora, ele me veria, ele me perceberia. E naquele momento eu não tinha mais certeza de que ele não seria capaz de fazer algo ainda pior. Foi então que uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia que me aterrorizou ainda mais do que qualquer outra coisa que eu havia visto até ali. E se a mulher não fosse uma mulher? E se ela fosse outra coisa? Algo ou alguém que ele estivesse usando para me fazer sentir ainda mais vulnerável, ainda mais sozinho. Eu precisava agir rápido. Se ele estava planejando algo comigo, eu tinha que escapar antes que fosse tarde demais. Eu sabia que ele me observava, mas talvez, apenas talvez, ele estivesse me subestimando. Talvez, se eu fosse rápido o suficiente, pudesse sair da cidade, desaparecer por algum tempo e encontrar uma maneira de fazer a polícia acreditar em mim. Mas eu não tinha muito tempo. Fui até a minha casa o mais rápido possível, tentando não fazer barulho. Entrei e tranquei as portas e janelas. O silêncio era absoluto. A cada segundo, a sensação de estar sendo vigiado se tornava mais forte. Eu olhava pelas janelas, mas tudo estava em silêncio. Eu sabia que ele estava lá fora, observando, esperando. E pior ainda, sabia que ele estava cada vez mais perto de me pegar. Eu precisava sair. Precisava encontrar uma maneira de fugir desse pesadelo. Quando olhei para meu celular, percebi que ele estava vibrando. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. Fui até a mensagem, com o coração batendo forte. Eu sei o que você está fazendo, e você não vai conseguir escapar. Estou sempre vendo você. O pânico tomou conta de mim. Como ele sabia? Como ele poderia saber o que eu estava pensando? Eu me senti completamente impotente. O que quer que ele fosse, ele estava me manipulando, me controlando. Ele estava no controle da situação, e eu não tinha mais forças para lutar. Tentei ligar para a polícia, mas o número desconhecido voltou a me mandar uma mensagem, interrompendo a ligação. Não adianta, você está perdido. Eu sou o único que pode te salvar. Eu sabia que ele estava brincando comigo, que estava tentando me fazer sentir ainda mais desesperado. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que ele estava em toda parte, que ele estava dentro da minha mente, controlando cada movimento, cada pensamento. Era como se eu estivesse preso em um jogo que não compreendia, onde as regras eram feitas por ele e eu era apenas uma peça. Ele estava se divertindo com o meu medo. E o pior de tudo era que eu não sabia mais se conseguiria escapar. O que ele queria de mim? Por que ele estava fazendo isso? Eu comecei a entender que talvez eu já tivesse dado a ele tudo o que ele queria. Eu já estava preso, sem saber mais o que era real e o que era invenção da minha mente. E a cada passo que eu dava, mais profundo eu caía nesse abismo sem fim. Não havia mais saída. Eu sabia que não podia mais fugir. Não havia mais para onde correr. E ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim que começava a perceber a realidade de tudo o que estava acontecendo. O jogo que Alberto estava jogando comigo não era apenas uma perseguição. Ele estava manipulando minha mente, me levando a um ponto onde eu não podia mais confiar na minha própria percepção.
A cada mensagem, a cada movimento estranho, ele me arrastava mais fundo para um labirinto do qual eu não sabia como sair. Minha única esperança agora era confrontá-lo, de uma vez por todas. Eu precisava encontrar respostas. Eu precisava saber o que ele queria e como ele estava me controlando, ou, pelo menos, entender o que havia de real naquele pesadelo. Eu já não podia mais viver com essa dúvida, com essa sensação de estar preso em uma realidade que não fazia sentido. Eu não estava mais apenas fugindo de um vizinho estranho. Eu estava tentando escapar de uma prisão psicológica, de algo muito maior do que ele, que parecia me envolver a cada instante. Decidi agir naquela noite. Eu sabia que ele estava me observando, e eu não tinha mais como esconder meu medo. Eu queria confrontá-lo diretamente, finalmente entender o que ele estava fazendo. O plano era simples: ir até a casa dele, derrubar a fachada de normalidade que ele tanto mantinha e encontrar qualquer prova de suas intenções. Se eu tivesse sorte, poderia encontrar algo que me desse uma vantagem. Mas ao me aproximar da sua casa, uma sensação de gelar a espinha tomou conta de mim. Tudo parecia errado. O silêncio era absoluto. As luzes estavam apagadas, mas havia algo mais. O que eu tinha tomado como um plano infalível parecia agora uma armadilha. Eu não estava mais em controle. Alberto sabia que eu viria. Antes que eu pudesse reagir, a porta da frente se abriu. Não havia ninguém ali. A casa estava em completo silêncio, e eu fiquei paralisado, com o coração batendo tão forte que parecia ecoar por toda a rua. De repente, uma voz baixa, quase um sussurro, cortou o silêncio. "Você veio." Era Alberto, em pé na porta, com aquele sorriso frio, como se já soubesse que eu estaria ali. Ele estava calmo, tranquilo, como se tivesse planejado cada passo meu, cada movimento que eu fizesse. Ele parecia ver tudo, controlar tudo. A sensação de desespero tomou conta de mim novamente. Ele havia me manipulado o tempo todo. Cada passo que eu dava, ele já sabia. Cada tentativa de fugir, ele já havia antecipado. "Você acha que pode sair daqui?" Ele perguntou com um tom de voz tão suave que parecia um convite. "Você nunca esteve livre, João. Nunca esteve." Eu fiquei parado, sem palavras. Não sabia o que dizer, não sabia como reagir. Ele estava dentro da minha cabeça, mais do que eu jamais poderia imaginar. E de repente percebi. Eu já estava perdido. "Você me conhece muito bem, Alberto", disse com um esforço tremendo para manter a voz firme. "Mas eu não sou apenas um peão nesse jogo. Eu posso acabar com isso agora." Ele deu um passo à frente, seus olhos brilhando na escuridão, e então sorriu. "Você não entende, João. O jogo nunca acaba. Você está apenas começando a ver o que realmente está acontecendo. Eu te observei, te estudei. Você me forneceu todas as peças. Eu apenas montei o quebra-cabeça." E foi nesse momento que percebi que não havia mais um plano para resolver aquilo. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. Eu já estava tão imerso naquilo que não havia saída. As peças que ele havia montado estavam em todos os lugares, em todas as partes da minha vida, como se ele tivesse sido o arquiteto de todo o meu sofrimento. A casa, o bairro, até mesmo os meus próprios pensamentos, tudo fazia parte do plano dele. Eu tentei dar um passo para trás, mas ele estava mais perto do que eu imaginava. "Você acha que pode escapar disso?" Ele perguntou, e a frieza em sua voz me cortou como uma lâmina. Eu não sabia mais se estava sonhando ou se estava em um pesadelo que nunca acabaria. A realidade, que antes parecia clara e lógica, agora se dissipava diante de mim, se desintegrando como uma névoa, com Alberto sendo o único responsável por isso. Ele havia me controlado o tempo todo, havia me feito acreditar que eu estava em controle de minha vida, mas, na verdade, eu era apenas uma marionete em suas mãos. "Você nunca foi livre, João. Nenhum de nós foi. Isso tudo foi planejado." Foi quando ele me guiou até o fundo da casa, até um pequeno quarto escuro que eu nunca tinha visto. Quando ele acendeu a luz, uma parede cheia de fotos e recortes se revelou diante de mim. Cada imagem minha, cada movimento registrado por ele, minha rotina, minhas interações, até mesmo os momentos mais íntimos. Ele havia me vigiado em todos os momentos. Ele sabia de tudo. Eu estava em uma prisão mental, uma prisão criada por ele, onde cada passo meu havia sido pré-determinado. Eu olhei para ele,
tentando entender o que ele queria. Mas não havia respostas. O que ele queria era me ver sucumbir, ver-me perder o controle da minha própria realidade. Eu queria gritar, mas as palavras estavam presas na minha garganta. Ele estava certo. Eu nunca teria controle de volta. Eu te avisei, João. Você não podia escapar. Ele disse, quase com um tom de compaixão. Agora somos parte do mesmo jogo. E com isso, tudo escureceu. Quando acordei, não sabia mais onde estava. A sensação de estar preso, de estar sendo observado, ainda me consumia, mas algo estava diferente. O quarto estava vazio. Eu estava sozinho. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Olhei em volta. Não reconhecia a casa, nem a rua. Nada estava familiar. Parecia que eu tinha sido transportado para um lugar diferente, como se a realidade que eu conhecia tivesse desaparecido. Mas então eu vi algo. Algo que fez meu sangue gelar. Na parede estava uma foto. Era uma foto minha, tirada quando eu estava na rua, ontem. Alberto havia me vigiado o tempo todo. Eu estava novamente no jogo dele, preso, perdido na teia de suas manipulações. Mas a última coisa que vi, antes de a escuridão me consumir novamente, foi um número de telefone escrito na parede, com a mensagem: "Você sabe o que fazer, João. Você não tem mais saída." E em algum lugar, eu sabia que ele sempre estaria me observando.